Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o Sr. Guilherme Sampaio, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom dia, senhores e senhoras. Com muito prazer que estamos aqui hoje para divulgar os resultados da JSL no primeiro trimestre de 2025. Quero começar dando alguns destaques. Receita bruta de 2,7 bilhões, gerando um crescimento de 12% versus o primeiro tri de 2024. Isso mostra a consistência do ritmo de crescimento orgânico. Crescimento um pouco maior dos projetos leves em ativos, o Asset Light, com 12%, e no Asset Heavy, com 11%, mas ambos crescendo. EBITDA ajustado de 458 milhões, com margem de 20,6%, 2,6 pontos percentuais versus o último trimestre de 2024. Evolução considerável das margens operacionais. 1,8 bilhões em novos contratos fechados somente nesse primeiro tri de 2025, com entrada num setor novo, o aeroportuário, garantindo nossa receita futura, não só nos setores aonde já operamos, como em novos setores e segmentos. Fluxo de caixa após crescimento de 241,2 milhões nesse trimestre. Essa geração de caixa contribuirá com a desalavancagem. Mais para frente, o Guilherme irá detalhar os dados financeiros. Destaco que avançamos 12 posições no ranking de sustentabilidade da B3, o qual fazemos parte pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra o nosso compromisso com a sustentabilidade como um todo. Na próxima página, página 3, apresentamos números no formato convencional. Já falei da receita e do EBITDA, destaco agora o lucro, com 45 milhões no trimestre. Embora um pouco menor do que o primeiro tri de 2024, vemos aqui um crescimento de 26,3% em relação ao quarto tri de 24 e um ROIC de 14,3%. Vejam que tivemos uma ótima expansão das margens operacionais. Isso se deve, principalmente, ao benefício da escala e austeridade na gestão de custos, realinhamento de premissas contratuais e recomposição de preços para fazer frente à alta de insumos, e implantação de novos projetos alinhados ao novo custo de capital. Na próxima página, a página 4, apresentamos como a nossa receita é diversificada em setores e segmentos, em toda a cadeia logística. 27% da nossa receita não envolvem caminhões, e sim gente e tecnologia. São as operações de armazém e intralogística, nos mais diversos setores da economia, tais como automotivo, bens de consumo, celulose, portos, terminais intermodais e agora o aeroportuário. 66% em operações que envolvem caminhões, tanto na versão Asset Heavy como Light, seja no transporte internacional de alimentos resfriados e congelados, na distribuição urbana de alimentos, bebidas e bens de consumo,
e no transporte dedicado para diversas indústrias, tais como florestal, automotivo, químico, entre outros. 6% no que chamamos de carga geral, operações 100% a satellite, com agilidade e flexibilidade para atendimento das flutuações de demanda. Vejam que 94% da nossa receita está concentrada em serviços com alto grau de especialização e essencialidade na cadeia de suprimentos e venda dos nossos clientes. Na página 5, demonstramos como funciona o nosso modelo de gestão. Nossa estratégia se baseia na necessidade do cliente. A frase famosa, conhecida da JSL, o entender para atender, é um mantra dentro da nossa gestão e não de marketing. Temos uma gestão individualizada de cada contrato. Os projetos são customizados e desenvolvidos junto com o cliente. Precificação adequada, controle de custos e eficiência é o que garantem a sustentabilidade do contrato, com ganhos de produtividade para ambas as partes. Temos uma estrutura de gente formada por uma diretoria por negócio, um gerente de contrato e gestores de negócio com autonomia para tomar de decisões. A experiência do nosso time garante uma implantação rápida e eficiente nos novos projetos. O resultado é uma entrega com excelência, garantindo um cliente fidelizado, o que gera cross-selling. Com isso, temos um crescimento sustentável, com resiliência de margens e resultados. Na página 6, vemos a transformação da escala e crescimento orgânico da JSL. Vejam o CAGR orgânico de cada empresa, partindo do trimestre de aquisição de cada empresa. Tivemos um CAGR orgânico de 16% desde o IPO no terceiro trimestre de 2020. No consolidado, um CAGR de 31%, gerando um crescimento de 233% desde então. Destacamos nessa página um exemplo de cross-selling entre as nossas empresas. Trata-se de um cliente importante da nossa carteira, que, por sinal, nem era nosso cliente até o final de 2023, quando adquirimos a FSJ. A FSJ cresceu 15% com esse cliente desde o M&A, através do seu know-how e a nova capacidade de investimento com a JSL. E acabou abrindo as portas para contratos com a JSL e a Fadel, em segmentos diferentes neste mesmo cliente, resultando em quase 30% de crescimento. Na página 7, destacamos os novos contratos fechados no primeiro TRI de 2025 e fazemos um paralelo do que já foi divulgado nos outros TRIs de contratos celebrados. Nesse primeiro TRI de 2025, tivemos algumas características diferentes dos contratos celebrados e divulgados nos trimestres anteriores. Foram 1,8 bilhões em novos contratos, sendo 33% em cross-selling. Vejam que nos trimestres anteriores, normalmente gira em torno de 80%. E 57% desses novos contratos foram em setores diferentes, citando, por exemplo, o aeroportuário, e 22% no automotivo. Outra característica importante é que 88% desses novos contratos foi no perfil Asset Light, o que gera uma necessidade menor de CAPEX. Uma outra coisa que eu destaco, quando a gente compara com os outros trimestres, nesses 12 meses que estamos comparando, é a diversidade de segmentos que a gente fecha novos contratos. Vejam que no segundo TRI de 24 tivemos uma concentração em alimentos e bebidas, no terceiro TRI de 24 uma concentração em químicos e varejos, no quarto TRI, de novo um pouco de químicos e papel e celulose, e agora 57% em segmentos novos, o que mostra a nossa capacidade de fechar novos contratos e continuar diversificando em segmentos e setores, que é um grande hedge para as oscilações do mercado como um todo. E agora, para melhor detalhar os números e indicadores financeiros, chamo o meu amigo Guilherme Sampaio, CFO da JSL. Guilherme. Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Para contextualizar os números do trimestre, acho que o Ramon já comentou bem, queria reforçar o trabalho de recomposição de preços, que só foi possível pela nossa forma de acompanhar contrato a contrato. A alta dos insumos foi algo que começamos a perceber no quarto trimestre do ano passado e imediatamente iniciamos o trabalho de redesenho dos projetos com os nossos clientes para minimizar o impacto dessa alta de custos
e, quando não foi possível, realinhar as tarifas. A JSL tem uma cultura de trabalhar o custo de uma forma muito austera, mas implantamos iniciativas ainda mais robustas para usar melhor a escala e as referências que temos internamente. Um outro ponto importante é o fato de que os projetos implantados recentemente já estão mais atualizados ao custo de capital e começaram a compor os nossos resultados. Dito isso, indo aos números, sustentamos 12% de crescimento de receita líquida, indo a 2,3 bilhões no trimestre, lembrando que o primeiro TRI é sazonalmente menor que o terceiro e o quarto trimestre. Dessa receita, temos 47% no transporte de cargas, 34% nas operações dedicadas, 12% em armazéns e 7% em distribuição urbana. Indo aos setores, 26% em alimentos e bebidas, 16% em celulose, 13% no automotivo, 12% em mineração e siderurgia e 8% em químicos e no e-commerce. Um ponto importante desses números é que, por um lado, a diversificação continua e, por outro, alguns setores reduziram um pouco o share na nossa receita, apesar de termos crescido nominalmente em todas as indústrias. Alimentos e bebidas, por exemplo, se mantém em 26%, papel e celulose em 15%, mas outros setores, como e-commerce e químicos, começam a despontar dentro da composição da nossa receita, com 8% cada. Indo aos resultados, as margens operacionais já voltam aos patamares anteriores, o EBIT indo a 300 milhões com 13,4%, crescendo 1,5 ponto percentual versus o quarto trimestre do ano anterior, e o EBITDA indo a 458 milhões no trimestre, com margem de 20,6%, subindo 2,6 pontos percentuais versus também o quarto TRI do ano passado. Um ponto importante é que ainda estamos em um processo de renegociação de alguns contratos relevantes e também, sempre vale lembrar, estamos com a implantação dos contratos fechados nesse trimestre e esse crescimento pesa na nossa estrutura de custos. Nesse trimestre, especificamente, também tivemos uma perda na venda de ativos. E um ativo específico, picapes, que perderam o valor de mercado recentemente e casou com o momento da finalização do contrato e a desmobilização dessa frota. Sem essa perda, a margem EBITDA seria 30 bips maior, chegando a 20,9%. Indo para o lucro, 2 comentários. Primeiro, CDI médio com 1,8 pontos percentuais maior e fez o nosso resultado financeiro crescer em 14% contra o quarto TRI do ano passado. E, obviamente, isso machuca o nosso lucro. Mas, por outro lado, reconhecemos no imposto de renda os efeitos da exclusão da parcela do crédito presumido do ICMS, que estava em discussão desde quando mudou a legislação em dezembro de 2023, e agora está pacificado. Esse benefício reduz a nossa alíquota efetiva e será recorrente nos próximos trimestres. O valor do retroativo é de 14 milhões de reais, referente a 2024, e do primeiro trimestre de 2025, de 4 milhões de reais. O lucro ajustado, portanto, usando os mesmos ajustes que sempre fazemos, é de 45 milhões no trimestre, e a reconciliação desses ajustes está descrito no release de resultados. Nosso ROIC Running Rate fechou em 14,3%. Entendemos que há o peso do crescimento, mas ainda vemos espaço para expansão desse valor, com as iniciativas que já comentamos de buscar redução do capital de giro e também uma redução na base de ativos operacionais, principalmente do estoque disponível para venda. Indo para o próximo slide, quebramos nossos números entre o Asset Light e o Asset Heavy. O Light fecha o trimestre com 1,2 bilhão de receita, 52% da receita, e com uma margem EBITDA de 19,4% e 223,7 milhões de absoluto. Aqui, apesar de um maior impacto da sazonalidade, temos a maturação de alguns dos projetos implantados no último ano. O Asset Heavy fechou o trimestre com 1,1 bi de receita, 48% da nossa receita, e um EBITDA de 230 milhões, uma margem de 21,5%. Apesar de a melhora versus o quarto trimestre de 2024, ainda temos contratos relevantes em processo de realinhamento quando falei do resultado consolidado. Passando para o próximo slide, para a estrutura de capital, fechamos o trimestre com 7,4 bilhões de dívida bruta, 5,7 de dívida líquida. Neste TRI, tivemos principalmente o pagamento do JCP e dividendos, que trouxe a dívida líquida para cima, mesmo com fluxo de caixa positivo após o crescimento. O crescimento natural da geração de caixa e a redução da dívida bruta vão suportar o processo de desalavancagem da companhia nos próximos trimestres. O caixa, considerando a disponibilidade, está em 2,3 bilhões, uma vez e meia a necessidade de curto prazo, e lembrando que o pagamento do CRA em maio
irá beneficiar o nosso spread em 0,2 pontos percentuais para frente pelo custo atual dessa dívida. Nossos ratings permanecem inalterados, com duplo A+, na escala local nas 3 agências, Moody's, Fitch e S&P. E, por fim, a alavancagem fecha flat versus o quarto TRI de 24, em 3,04 dívida líquida EBITDA e 2,59 dívida líquida EBITDA adicionado, que é a nossa referência para os covenants. Indo para o slide 11, trouxemos para o call o lançamento oficial da JSL Digital. Lançamos, na verdade, na última semana durante a Feira Intermodal, e alguns de vocês já podem ter visto essa notícia na mídia. Vou passar alguns pontos, mas podemos falar mais sobre o projeto durante a sessão de perguntas e respostas. Primeiro, é uma nova unidade de negócio na JSL para mais volume nos clientes atuais e novos clientes. Segundo, é uma plataforma que integra uma nova versão da ferramenta que adquirimos com a Truckpad, com o TMS proprietário da JSL e vários outros sistemas e agentes que são necessários aos serviços de transporte, gerenciadores de risco, rastreadores, sistemas de comprovação de entrega, monitoramento, etc. Uma das principais diferenças é que ela já nasce multissetorial, dado que a expertise e a customização acontece, na verdade, nos TMS, onde a JSL já investe há vários anos, a cada novo cliente, a cada novo setor. Terceiro, a plataforma vai ser a base da JSL Digital, que vai operar 100% a satellite, contratando motoristas autônomos, com bases operacionais muito reduzidas e tomando o benefício das bases já existentes da JSL. Mas a plataforma também vai tornar o processo da própria JSL mais eficiente, permitindo que a JSL mantenha a competitividade no transporte de carga geral no Brasil. Para fechar e devolver a palavra para o Ramon, eu diria que é uma plataforma que digitalizou o processo de transporte com base em quem já sabe fazer a parte mais complexa e as peculiaridades do transporte de carga no Brasil há quase 70 anos. Ramon, volto contigo e podemos falar mais na sessão de perguntas e respostas. Ramon? Obrigado, Guilherme. E agora, senhoras e senhoras, para finalizar, faço alguns destaques importantes. Temos um modelo de negócio resiliente, baseado numa estratégia multissetorial e multissegmentada. Temos trabalhado na otimização na alocação de capital, com foco na melhoria do perfil de alavancagem. Foco constante na redução de custos e eficiência operacional. Lançamento do JSL Digital, iniciação do processo em escala através da plataforma. Somos mais de 35 mil pessoas que compartilham a mesma cultura e asseguram qualidade e eficiência. Nosso histórico comprova que em momentos de mercado como o atual, há grandes oportunidades de crescimento orgânico, devido à nossa credibilidade junto aos clientes, pela nossa capacidade de investir e implantar projetos complexos, com a busca incansável por qualidade, segurança e garantia no atendimento. Obrigado pela atenção e agora estamos à disposição, eu e o Guilherme, para as perguntas de vocês. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Ramon, Guilherme, obrigado pelo espaço aqui e parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 pontos. O primeiro sobre a margem. Deu para ver uma boa melhora tri contra tri, mas eu queria entender se já tem um efeito completo das negociações ou se é justo esperar ainda uma melhora no segundo tri. E segundo ponto, vocês falaram brevemente sobre o novo contrato no setor aeroportuário, se não me engano é o primeiro, né, da JSL. Se vocês puderem comentar sobre o tamanho desse contrato, como é a operação em si e se vocês, o quanto vocês veem de oportunidades de cross-sell. Obrigado. Bom dia, André. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, vamos falar da margem operacional. De fato, melhoraram. Parte pelo que você chamou de renegociação com os clientes. Entrou aí uma parte importante já nesse primeiro tri, mas tem uma outra parte que ficou para esse segundo tri, que é o que ainda ficou no final das negociações.
talvez aí uns 70-30. Mas não só por isso, né? É importante ressaltar que as margens também melhoraram porque a gente vem trabalhando com eficiência, redução de custo. A gente nunca aposta só na renegociação de preço. A gente, até muito pelo contrário, a gente aposta mais no que a gente chama de PRC, que é um plano de redução de custo, eficiência operacional e por aí vai, porque isso sim é muito mais constante, né? Sobre a segunda pergunta, do contrato nesse setor aeroportuário, eu tenho algumas coisas a ressaltar. Primeiro, foi um contrato que a gente implantou bastante rápido, pela necessidade do cliente, com mais de 700 pessoas, um projeto complexo, que mostra a nossa capacidade de implantação rápida, né? A gente já vinha fazendo alguns negócios spot com esse cliente, o que possibilitou a confiabilidade na troca do fornecedor por nós. É um contrato de gestão do armazém de cargas do aeroporto, um negócio novo para nós, como no segmento aeroportuário, mas não novo para nós como negócio, né? A gente já faz gestão de armazéns até mais complexos do que esse, até maiores do que esse, em outros segmentos, né? Em bens de consumo, automotivo e por aí vai. Uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar a pergunta e ressaltar é que a gente também faz a gestão de terminais intermodais, rodovia, ferrovia, portos, e agora entrando no aeroportuário. Inclusive, isso nos habilita a fazer parcerias com os portos da própria Simpark, como vocês sabem, ganhou a concessão de 30 anos na Bahia, e podemos, inclusive, quando esses portos funcionar, estar oferecendo os nossos serviços logísticos, né? Então, André, espero ter respondido as suas perguntas, se não, estou aqui à disposição. Fala. André, só um comentário que eu acho que em cima do que o Ramon falou, acho que esse último ponto aqui da possibilidade da expansão de serviços com base nesse contrato do aeroportuário, eu acho que é o mesmo comentário que ele fez em relação aos portos, né? Então, hoje, o contrato é a movimentação interna do armazém de cargas e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de fazer também o escoamento do que a gente está movimentando para os clientes finais. Então, a partir do momento que a gente recebe isso ou entrega alguma coisa no armazém, a gente pode também fazer o serviço rodoviário além do serviço de movimentação do armazém de cargas, que é o que a gente já foi contratado para fazer, tá? Obviamente que os contratos eles são diretamente com os clientes finais. Super respondido. Obrigado. Obrigado também, cara. A próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui mais relacionadas ao turnover de ativos, né? Acho que a primeira pergunta é referente a esse impacto de picapes na venda de ativos. Eu queria tentar. Vocês falaram um pouquinho sobre o efeito, como seria a margem sem esse efeito das picapes, né? 30 bips maior, mas eu queria explorar um pouco por quanto tempo a gente ainda deve ver esse impacto passando, ou seja, quanto é o estoque de picapes que vocês ainda têm para vender e como que está a condição de venda de outros ativos. Eu entendo que vocês também estão trabalhando junto com a Vamos em, em vender esses ativos nas operações deles, etc. Um pouquinho como que isso está caminhando. E a segunda pergunta é em relação mais aí ao CapEx. Vi que vocês estão focando bastante em asset light, mas a gente viu também um CapEx menor por conta de uma preferência por alugar caminhões ao invés de comprar os próprios caminhões. Eu queria entender um pouquinho quanto que a gente pode ver de benefício de CapEx por conta dessa iniciativa de alugar os caminhões e como que a gente pode também ter o impacto disso nas margens do business, dado que talvez entre como custo, aí eu não sei como que isso seria contabilizado, mas entender um pouco melhor esses dois pontos. Obrigado.
Ô Felipe, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a primeira e vou deixar a segunda para o Guilherme responder. Venda de ativos, né? Nós temos aí uma venda de ativos recorrente, né? De ativos muito diferentes, né? Caminhões, ônibus, máquinas e picapes. Ah, essa questão das picapes é uma questão bastante específica, porque foi um lote que nós alugamos para um cliente na mineração, e foi um lote muito grande de picapes, e uma picape muito específica, e na desmobilização do contrato você põe no mercado um veículo específico, numa quantidade bastante grande, e um veículo com algumas características de rodagem e mineração, etc. Né? Demos também um pouco de azar, porque quando foi comprado foi logo depois da pandemia, isso casa, e na venda um mercado menos aberto a esse tipo de equipamento, então acaba gerando margens negativas. Como o lote é grande, devemos sofrer ainda mais 1 ou 2 tris, né, para poder desovar esse lote todo, mas é muito pontual, né? Assim, não dá, evidentemente, para acertar todas. Nos outros ativos, continuamos tendo lucro e vida que segue. Então, faz parte do processo. Em relação ao CAPEX, Guilherme. Ô Felipe, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu acho que só para dar um contexto para todo mundo, eu não sei quem estava no último call, e aí a gente fazer uma sequência de informações, né? Então, a gente tem anunciado que a gente abriu a possibilidade de avaliar, né, contrato a contrato, né? Lembrando que é sempre no específico, quando a gente assina um contrato novo, a possibilidade de alugar alguns ativos. Então, nesse trimestre, a gente conseguiu alugar. A conta fechou, né, quando a gente olha vis-a-vis o que a gente tem de precificação de projeto, e o que a gente não conseguiu precificar, o que a gente não conseguiu chegar num preço adequado vis-a-vis o meu projeto, a gente optou por comprar, tá? Então, assim, esse é um caso, eu não consigo te dar um número específico para o ano, porque, de novo, toda a minha avaliação ela vai ser caso a caso. Então, eu não consigo estimar para você o quanto eu vou conseguir chegar na precificação vis-a-vis o preço do meu projeto. Então, a única coisa que eu posso te dizer é, a gente vai manter a diligência de que o preço do aluguel ele tem que ser benéfico para o retorno da companhia e para o projeto específico que ele está sendo aplicado. Então, o resultado foi que nesse trimestre a gente fechou, né, nesses 150 milhões de CAPEX bruto, mas, de novo, a gente vai continuar avaliando trimestre a trimestre. Quando você olhando para margens, depende do perfil do contrato. Tá? Quando eu faço um contrato de longo prazo, que é a maioria dos nossos aluguéis, existe a aplicação do FRS 16, e aí sim você tem como é que eu posso dizer? Uma manutenção do perfil de margens. Tá? Você não vai ver uma mudança muito grande no perfil de margens da companhia. É isso. E aí, qualquer dúvida específica, a gente pode dar mais detalhes, sem dúvida nenhuma. Perfeito, ficou super claro, pessoal. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado também, Felipe. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Tineu, do Itaú BBA. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu tenho duas aqui. Eu queria começar até explorando principalmente essa parte da JSL digital, só para entender um pouco como que vocês têm esperado, né, como que vocês estão planejando fazer o ramp-up, tanto do ponto de vista de receita, quanto do ponto de vista de despesas, como que a gente pode pensar isso ao longo do tempo, contribuindo para a DRE de vocês. E acho que, segundo ponto, eu queria só explorar um pouco essa parte também de alocação, um pouco de capital, como que está a cabeça de vocês para CAPEX, olhando para o resto do ano, e também aqui dos setores, né, que vocês estão atuando, qual que vocês acreditam que deveria ter ali as maiores contribuições positivas para 2025. Acho que são esses daqui, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pedro, muito bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos falar primeiro da JSL Digital. Isso é um filho que nasceu, né? A gente já vem aí trabalhando nisso há uns 2 anos, a gente até já tinha falado isso em alguns calls, e agora finalmente deu certo. Ele já vem funcionando numa versão beta desde o final do ano passado, já fizemos aí mais de 1.000 viagens de teste, e agora, nesse início de TRI, a gente lançou ele oficialmente na Intermodal, que é a maior feira de logística. A nossa expectativa é
conseguir crescer num mercado muito concorrido, que é o de carga geral, né? E ele é concorrido porque ele não é nas cargas, principalmente de commodity, onde não exige uma complexidade de carregamento, de PGR, que é o padrão de risco e tal, você acaba tendo uma porteira de entrada muito aberta, então você tem muitas transportadoras competindo pelo mesmo negócio, e isso fez que a própria JSL fosse diminuindo o seu volume nesse negócio, né? A JSL começou há 70 anos atrás e isso vem diminuindo. Se a gente comparar os últimos 3 anos, a gente reduziu pela metade o volume de negócio justamente pela questão da guerra de preço. O JSL Digital vem tentar competir nesse mercado com um custo muito mais baixo por ser 100% digital, né? A gente quer chegar num ponto de não ter nenhuma interferência humana nisso, desde da postagem da carga pelo cliente até o carregamento, descarregamento, comprovante de entrega, etc. Lógico que isso é um ramp-up, né? Nem o mercado está preparado 100% para isso, mas a gente já começa esse trabalho, já temos aí um faturamentozinho bem razoável. A nossa expectativa é que isso tenha um ramp-up gradativo, mas a grande vantagem desse negócio é que ele é muito escalável, né? Ele é, talvez, dos nossos negócios, o que mais pode ser escalável num custo fixo muito marginal. Essa é a nossa expectativa, porque o mercado é bastante grande, né? Então, essa é a aposta. Ele não é uma bala de prata, com certeza, a gente aposta em vários negócios, esse é mais um negócio para explorar o mercado, como eu disse, com as suas características, né? Em relação à alocação e ao CAPEX, eu vou deixar para o Guilherme responder, mas só para pegar o gancho da última parte da sua pergunta, que era em relação aos mercados que mais a gente aposta. Veja, a gente está em vários segmentos, né? Curiosamente, até nesse trimestre, diferente até das expectativas da economia no final do ano passado, todos os segmentos estão indo bem, né? Então, não temos nenhum segmento que falou, nossa, esse está em crise. Então, todos estão indo bem. A gente aposta muito nesse negócio de armazenagem e movimentação interna intralogística, que tem a ver com o que eu acabei de falar do aeroportuário, mas em vários outros segmentos. E por que a gente gosta desse setor? É um setor onde você tem menos players, cada vez a gente tem criado mais tecnologia nisso, é um negócio asset light, gente e tecnologia e poucas máquinas. Então, a gente já cresceu bastante no ano passado e aposta muito nesse ano também. Gostamos muito das operações dedicadas, né? Crescemos bastante na área química no ano passado, apostamos que esse ano também temos boas oportunidades, então é por aí que a gente caminha. Vou deixar outra parte da resposta para o Guilherme. Eu vou pedir um favor. Pedro, você consegue repetir a tua pergunta sobre locação em CAPEX? Desculpa, eu comecei a fazer uma coisa aqui do lado. Sem problemas, não, ficou super claro. Na verdade, a minha intenção mesmo é entender um pouco como está a cabeça de vocês em termos de magnitude, também do lado de ponto de asset light, asset heavy também para o resto do ano, pessoal. E no relativo também com o ano passado e com o primeiro trimestre, como a gente poderia pensar para o resto do ano. Tá, não, vamos lá. Eu acho que assim, a gente vai tentar, assim, a gente vai avaliar a locação em todos os casos, então isso é um ponto super importante, e eu gostaria sim de alugar o máximo que eu puder para acelerar o processo de desalavancagem da companhia. Então, essa é uma prioridade, a gente falou bastante isso no final do ano passado, né, que é um ano de desalavancagem da JSL. Então, a gente quer fazer isso, o próprio crescimento e necessidade de investimento, ela já levaria uma desalavancagem ano contra ano, mas a gente quer acelerar esse processo, fazendo alguns trabalhos que estão no nosso controle. Então, a gente ser mais intencional no capital de giro, a gente ser mais intencional na venda dos ativos, a gente ser mais intencional nessa possibilidade de locar versus comprar. Lembrando, vou reforçar, respondi isso na outra pergunta para o Felipe, a gente vai, obviamente, analisar caso a caso e ele precisa fazer sentido do ponto de vista de retorno no contrato específico. Tá? Então, desculpa não te dar um número cravado ou até um range desse valor, é porque eu realmente preciso fazer análise a partir do momento que a gente fecha o contrato,
tem as possibilidades, né, tem os bids na mesa, e aí a gente consegue fazer a avaliação do caso a caso. Mas a minha intenção é, sem dúvida nenhuma, olhar sempre que possível, tá? Fazer sempre que possível. Boa, pessoal. Obrigado mais uma vez, ficou super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação à margem. Acho que ficou claro que tem ainda algo a ser adicionado do ponto de vista de renegociação dos contratos, assim como a continuidade do processo de eficiência que acho que o Ramon deixou claro. Mas, adicional a isso, a gente viu um volume relevante de novos contratos, né, 1,8 bi sendo fechados nesse trimestre. Eu queria entender um pouco como vocês estão vendo e se está correto o entendimento de que esses novos contratos também deveriam deveriam, vamos dizer, trazer melhoria de margem, né, ou colaborar para essa evolução que a gente já vem vendo de crescimento de margem. Então, esse é o primeiro ponto, para entender se está correto esse entendimento e se esse é também um driver adicional, além dos que já foram comentados. E a segunda pergunta é com relação a novos segmentos, que acho que um pouco já foi falado, mas o que eu queria entender era se aeroportos, por exemplo, né, que vocês comentaram como sendo um novo segmento, mas não uma nova categoria de serviços, né, algo que vocês já fazem em outros clientes, em outros segmentos. Eu queria entender se tem algum tipo de segmento novo que vocês avaliariam, seja do ponto de vista de segmento, seja do ponto de vista de serviço, né? Quando a gente pensa até em terceirização de forma mais ampla, isso talvez poderia se pensar numa avenida relevante de potencial de mercado novo, vamos dizer assim, para a JSL, dado o tanto de cross-sell que é possível com todas as operações que vocês já têm. Queria saber se isso passa pela dinâmica estratégica de vocês, enfim, o quanto que eventualmente conflitaria com foco, né, dentro do que vocês já são especializados em fazer. Então são esses dois pontos, por favor. Ô, Pedro, bom dia, obrigado pela pergunta. Sim, você tem razão, né? Assim, toda vez que a gente fecha novos contratos, a gente aprendeu, né, aonde a gente errou nos contratos anteriores e vai melhorando as premissas operacionais. Isso, número um. Número dois, você tem uma oportunidade de precificar a taxa de juros nova, né? Isso é uma realidade no Brasil. Então, a gente sempre tem a expectativa que um contrato novo vai dar uma margem melhor, né? É lógico. Às vezes, isso não acontece exatamente como a gente planejou. Então, uma oscilação de margem, um para cima, um para baixo, ele é meio natural no nosso negócio. Mas sim, né, a nossa expectativa é sempre na renovação de contrato ou de novos contratos, melhorando a margem. Em relação à segunda pergunta, de novos segmentos, a JSL está em toda a cadeia logística, né? Então, eu não me lembro de nenhum serviço dentro da cadeia logística que a gente já não faça de alguma forma. A diferença é que em alguns serviços a gente ainda não é tão relevante. Por exemplo, o e-commerce. A gente entrou recentemente pela Fadel, mas ainda a gente é pequeno e o negócio é grande e está em crescimento. Então, tem uma oportunidade gigante de crescer nesse segmento. Mesmo na área de logística interna, de intralogística, de movimentação e armazenagem, a gente entende que tem uma oportunidade gigantesca. A gente focou nisso, principalmente no ano passado, tivemos um crescimento relevante e continuamos crescendo. Então, a gente aposta muito nisso. A gente chegou a falar em alguns calls anteriores que a gente não estava presente no mercado de farma, que é um mercado grande no Brasil. Acabamos aí de fechar um contrato nesse negócio, ainda não tão grande, mas já estamos entrando. E aqui poderia lembrar de vários outros setores da economia que a gente não está presente. Uma outra coisa importante, indo para o outro lado da cadeia, né, lá na mineração, esse é um setor que a gente está presente faz tempo, mas entendemos que ainda exploramos pouco a grande parte dessa indústria. Contratamos recentemente um diretor comercial que está atuando fortemente nessa área. Então,
apostamos que a gente só está começando, essa é a verdade. A gente fala isso muito aqui, mas é verdade. Apesar de a gente ser grande, apesar de a gente estar muito satisfeito de ter triplicado a receita nos últimos 4 anos e pouco, desde o IPO, cara, temos um oceano pela frente, né? Assim, são tantas oportunidades que eu poderia ficar aqui horas discutindo as oportunidades que a gente tem de mercado, né? O que é muito bom. Tá, joia. Obrigado, Ramon. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Ramon, Guilherme, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho dois follow-ups em pontos que já foram discutidos. O primeiro, nessa parte de alocação de capital, a gente viu uma geração de caixa crescente, bastante robusta no trimestre, apesar de parcialmente compensada pelo aumento da despesa financeira. Mas pensando a alocação de capital, Guilherme, você comentou sobre o foco de desalavancagem, eu queria confirmar o entendimento se qualquer geração de caixa eventual, a ideia vai ser acelerar de fato para a desalavancagem, ou a gente poderia pensar em alocações alternativas, né? Vocês têm o programa de buyback aberto desde o ano passado, um eventual novo M&A também estaria no radar. E o segundo ponto, Ramon, você comentou sobre focar em talvez ambientes que você consiga se destacar por tecnologia e que a competição não seja tão agressiva. Se puder comentar um pouco sobre ambiente competitivo de maneira geral, né, nos outros segmentos, seria interessante. Obrigado e bom dia. Fala, Guilherme. Bom dia. Bom, eu vou começar pela primeira resposta sobre alocação de capital e aí o Ramon comenta sobre ambiente competitivo e tecnologia, tá? Então vamos lá. Sim, eu acho que a gente teve um free cash flow ali depois do crescimento positivo, né? Então ele contribui com o processo de desalavancagem. Contudo, a gente vê que o capital de giro especificamente ele poderia ser melhor. Então, a gente acha que tem um espaço ali para ser trabalhado, principalmente no prazo de recebimento de cliente. Nesse trimestre aí, a despeito de toda essa negociação que a gente precisou fazer, o prazo de faturamento e de recebimento dos clientes ele ficou até um pouco mais alongado do que a gente gostaria. É uma coisa que, bom, pontual, aconteceu ali para a gente atualizar as tarifas como parte da renegociação. Isso deve voltar para a normalidade nos próximos trimestres. Então, sem dúvida nenhuma, o crescimento ali do fluxo de caixa livre, já depois do crescimento, ele deve ajudar a gente a reduzir a alavancagem nos próximos trimestres. Falando sobre M&A e buyback. Então, o buyback, obviamente, a gente acredita que o preço da ação está descontado, está o menor múltiplo, desde o processo de IPO, é o menor múltiplo que a gente viu na ação. Tudo bem que tem a questão conjuntural do mercado, etc., mas a gente acha sim que tem espaço para crescer. Não é nossa prioridade, né? A gente sabe que a liquidez é um assunto importante também na nossa ação, então eu diria que não é a nossa prioridade, apesar de a gente manter o programa aberto, até por uma questão de governança interna, a gente sempre mantém esses programas abertos, tá? Quando você fala de M&A, assim, M&A ele não é uma estratégia em si, assim, a gente está sendo muito cauteloso e muito cuidadoso a analisar, vis-a-vis aí tudo, né, o cenário macroeconômico, a performance das empresas que a gente tem olhado. Pode acontecer? Pode. Ele vai acontecer de forma pontual, empresas que podem ser, que são nichadas, que vão contribuir com o nosso portfólio ou entrada num determinado segmento. Agora, lembrando que, obviamente, os financials dessa negociação, eles importam bastante. A gente está com múltiplos muito mais apertados de mercado de uma forma geral, e a gente, obviamente, vai ser muito diligente para que a aquisição ela seja positiva para o retorno da companhia como um todo. Então, pode acontecer? Pode, mas o nosso foco, assim, o trabalho do dia a dia, meu e do Ramon, é crescimento orgânico, execução daquilo que a gente se propõe a entregar e a gente se compromete com vocês. É um paralelo que pode sim acontecer, tá? Aí eu vou passar para o Ramon aqui para falar um pouco sobre o ambiente competitivo. Bom, Guilherme, obrigado pela pergunta. Veja, o nosso setor, né, a gente fala logística, mas a logística é um negócio muito amplo, né?
Ele vai desde setores mais simples, né, e talvez seja até o mais imediato, que é o transporte, né? E por que é o mais imediato? Porque é o que a gente vê na rua, né? Os caminhões rodando, a própria JSL está muito presente nas estradas, e as pessoas acham que logística se resume a isso, e na verdade não se resume. Lógico, o transporte tem um volume de negócio grande, mas é a parte mais simples da logística. Aquilo que é mais simples é onde você tem mais concorrência. Onde você tem mais concorrência, você vai ter mais concorrência de preço, consequentemente a sua margem é mais apertada. Quando você vai para setores da logística, onde você envolve, primeiro, mais complexidade, segundo, mais essencialidade, ou seja, se você para, o seu cliente para, você começa a agregar valor ao seu negócio. Aí já não vale mais só preço, vale a capacidade daquele fornecedor em prestar um bom trabalho, porque não há custo maior do que uma fábrica, do que uma indústria, do que um aeroporto parado, né? O próprio aeroporto, vocês mesmos viram notícias de toda a confusão que deu meses atrás por um problema logístico, né? E aí entra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado nisso. O Brasil ainda é um país pouco tecnológico no ambiente logístico. E por quê? Não é porque a gente não tem a tecnologia, mas a gente tem uma mão de obra ainda barata, quando a gente compara com a Europa e com os Estados Unidos. Então, quando você faz uma conta, tecnologia versus mão de obra, a mão de obra ainda muitas vezes vale a pena, então os ambientes são pouco tecnológicos. E logicamente, a nossa tecnologia ela chega para nós mais cara do que chega para os países de primeiro mundo. Mas isso está mudando muito rápido, muito rápido. Então, nós temos que estar espertos para isso, porque a tecnologia pode fazer diferença e a gente tem feito testes nisso. Por exemplo, pusemos um sorter num armazém muito grande nosso em Extrema, a gente está conseguindo reduzir 200, 300 pessoas. Estamos colocando máquinas, coisas simples, como uma lavadeira de armazém autônoma, ela, além de reduzir pessoas, ela reduz água, detergente, ainda evita que eu tenha um acidente máquina-hora. E essas coisas têm chamado a atenção dos nossos clientes. Então, é nesses ambientes que a gente quer crescer, ambientes onde a gente possa fazer diferença e agregar valor ao nosso negócio. Com essa equação, né? Negócios mais complexos, negócios que sejam essenciais para o nosso cliente e negócios onde a tecnologia pode fazer a diferença. Legal, bastante claro. Obrigado, Ramon e Guilherme. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no ícone Q&A. Iniciaremos agora as perguntas por escrito. O senhor Guilherme Sampaio fará a leitura das perguntas. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Obrigado. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui, vou pedir desculpa, não vai dar tempo de responder todas. A gente vai responder individualmente todas elas, mas eu vou pegar as primeiras e vou ler aqui para a gente conseguir responder e depois a gente entra em contato individualmente, tá? Com quem a gente não conseguir responder no call. Vamos lá. A gente recebeu duas perguntas do Lorenzo Lima, da Evolve Capital. Primeiro, como a recente queda dos preços do diesel impacta os reajustes contratuais em andamento? E a segunda, como esperam a evolução do capital de giro, que tem pressionado a geração de caixa nos últimos trimestres? Então, eu vou responder a segunda, e aí deixo o Ramon responder o ponto do diesel, Lorenzo. Então, vamos lá. Acho que eu comentei um pouco na resposta para o Guilherme, vou reforçar aqui. Então, a gente espera uma melhora do capital de giro. A gente entende que o capital de giro desse trimestre especificamente não foi o ideal, e a gente vai trabalhar, obviamente, para que a gente consiga voltar ao patamar dos anos anteriores, dos trimestres anteriores, desculpa, ou até melhorar o que a gente tinha nos trimestres anteriores. E aí, consequentemente, isso vai contribuir mais para a desalavancagem, tá, da companhia. E aí vou deixar o Ramon responder sobre o preço do diesel. O diesel, ele, né, quer dizer, quando ele reduz, ele tem o mesmo efeito de quando ele aumenta, né? Isso gera uma negociação, logicamente aumenta a diferença da força, né? Quando ele aumenta, é uma força maior nossa em relação aos clientes, quando ele reduz, inverte essa força cliente para nós.
Os últimos dois movimentos do diesel, houve uma redução muito baixa, né? E quando essa redução ela é baixa, na casa de 2, 3, 4%, aquilo que a gente vê nas manchetes de jornais não é o que chega nos postos, né? Então, isso é refletido na ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que faz essa pesquisa semanalmente, e aí, de acordo com isso, isso pode ou não acionar um gatilho dos nossos contratos. Mas eu diria que essa é uma. Como isso acontece muito sistematicamente, talvez esse seja o insumo mais fácil do relacionamento entre partes, porque ele é divulgado, é conhecido, é parametrizado e é previsto em contrato. Obrigado, Ramon. Vamos lá. A segunda pergunta, a segunda pessoa veio uma pergunta do Atlas, do Rodrigo Ribeiro. Poderiam detalhar o que motivou o aumento expressivo de despesas com agregados e terceiros em operações de asset heavy no primeiro TRI de 25? Vamos lá, Rodrigo. Vou te explicar, acho que assim, eu comentei durante o call, quando eu estava fazendo a apresentação dos números, que em alguns casos, quando a gente tem um aumento de insumos de forma relevante, a gente senta com o cliente para redesenhar algumas premissas contratuais ou o modelo de operação do contrato. Então, o que aconteceu é o seguinte, em contratos que a gente, por exemplo, contratos no florestal ou contratos no químico, etc., quando a gente consegue trocar um pedaço da frota, um pedaço da operação, às vezes um corredor específico, um modelo da operação, né, um pedacinho dela, por terceiros e agregados, a gente opta por fazer isso porque eu saio de um custo fixo, entro num custo variável, isso consequentemente ajuda a manter a rentabilidade do projeto e chegar às vezes num target de preço que a gente possa ter. Então o que é que a gente busca aqui? A gente tira algum tipo de ineficiência que a gente tenha dentro de um contrato que foi dimensionado às vezes 2, 3 anos atrás. Então, no que aconteceu é que dentro dos contratos que são asset heavy e que continuam sendo asset heavy porque tem uma frota grande alocada, a gente tem utilizado motoristas terceiros e agregados, quer dizer, pagamento de frete, em alguns pedaços dessas operações. Então, isso fez com que a gente, obviamente, na linha lá da descrição do resultado, a gente tenha um aumento dessa linha que não era uma coisa comum. Então, a gente basicamente senta com o cliente, redesenha alguma premissa operacional e trabalha com esse modelo mais flexível quando a gente acha que a gente entende conjuntamente com o cliente que tem a oportunidade de fazer. Tá bom? É isso. Mas só complementando, a gente não diminuiu margem quando a gente compara o frete que a gente recebe versus o que a gente paga. Muito pelo contrário, a gente tem melhorado essa margem, né? O que acontece é que algumas vezes você troca a frota própria para o agregado e aí isso faz com que o custo absoluto do agregado aumente. Bom, eu vou ler a última pergunta, que eu acho que a gente já respondeu, Alexandre, mas eu vou tentar dar algum viés diferente. Então, o Alexandre Mendes, ele pergunta que o CAPEX ele comentou que o CAPEX do trimestre veio mais baixo, e mesmo assim a gente não diminuiu a alavancagem, né? Então, alguns trimestres a gente tem falado sobre o processo de desalavancagem, obviamente que os juros têm machucado o resultado financeiro, mas o que a gente espera daqui para frente se a gente não esperaria um follow-on? Se não seria melhor a gente fazer um follow-on para acelerar o processo de desalavancagem. Eu vou começar pelo follow-on e daí a gente vai de trás para frente. Eu acho que eu comentei aqui em alguma das respostas que a gente está no menor valuation, menor múltiplo, inclusive do que a gente fez a listagem lá em 2020. Então, eu diria que follow-on, dado que a companhia ela é geradora de caixa, ela consegue manter as operações, continuar crescendo, etc., sem necessidade de extra de capital, não faria sentido, acho que não seria creative nem para a base de acionistas atual, não seria creative para a base de acionistas atual e nem para a companhia. Então, eu acho que follow-on, eu diria que não é o momento, dado esse cenário de pressão nos múltiplos da JSL. O que a gente está olhando para frente? Sem dúvida nenhuma, o resultado financeiro impacta, né, a geração de caixa, mas eu queria pontuar um ponto que eu não falei antes, que é o seguinte: esse trimestre, além do capital de giro que eu já expliquei, a gente teve o pagamento de dividendos, né? Então, com o pagamento de dividendos, a gente teve uma pressão na dívida líquida e, consequentemente, a gente não
entregou uma desalavancagem. Lembrando que a alavancagem ela veio flat versus o quarto tri. Não espero pagar esse dividendos. Os dividendos do ano foram pagos agora no primeiro trimestre. Então, a partir de agora, a gente está falando basicamente melhorar o capital de giro e aí seguir com o processo de desalavancagem trimestre a trimestre. Tá? Bom, é isso, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para que faça as considerações finais da companhia. Bom, senhores, senhoras, obrigado pelas perguntas. Inclusive, as perguntas foram assim bem diversas, então até vocês já resolveram grande parte da minha fala final. Eu só queria levantar alguns pontos que a gente não falou nas respostas. Um deles que é um risco e eu vejo como uma oportunidade, né? Saiu até uma matéria hoje no Estadão sobre a carência de motoristas e realmente isso é um problema mundial, é a falta da renovação dos motoristas, né? O filho do carreteiro não quer ser carreteiro e por aí vai. E por que eu digo que isso é um problema que eu vejo uma oportunidade? Porque realmente é um fato, né? Tem se reduzido cada vez mais, 20, pela pesquisa que nós fizemos aí no Detran, 20%, nos últimos 10 anos nós perdemos 20% da renovação de CNHs, e se a gente pegar só a faixa etária dos 25 aos 30 anos, que seriam os entrantes, reduziu 40%. Então, isso é um fato. Como é que a gente está fazendo para resolver isso? A gente criou uma universidade JSL, com formação de profissionais, foram mais de 300 mil horas de treinamento no ano passado, e a gente continua esse ano. Então, enquanto isso é um risco para os nossos concorrentes, para a JSL é uma oportunidade, isso é comprovado pela capacidade de a gente implantar operações que envolvem muita mão de obra muito rápido. A operação da Suzano no Cerrado foi um dos exemplos, que lá nem motorista pronto tinha. Então, essa é a nossa capacidade, pelo nosso tamanho, pelo nosso porte, pela nossa... por ter unidades em todos os estados do Brasil, né? Então, por isso que eu vejo como uma oportunidade. Outro ponto que eu quero destacar é a nossa capacidade de renegociar com os clientes quando isso é necessário, comentamos isso aqui, quando falamos de margem. Outro ponto super importante que a gente falou pouco aqui no call, né, é sobre o nosso crescimento orgânico. A gente continua crescendo 2 dígitos, mesmo sem M&A, né? E, de novo, já falei isso em outras oportunidades, o M&A não é uma estratégia em si, a nossa estratégia é de crescimento. Quando acontece o M&A, ele é uma forma de acelerar esse processo, mas ele não é uma estratégia em si. A estratégia em si é aproveitar toda a nossa capacidade de estar em vários segmentos e crescer organicamente, seja ganhando share nos mercados onde a gente está, seja entrando em mercados onde a gente ainda não está, como acabamos de falar, aeroportuário, farma, etc. Né? E não só a capacidade de crescer, como a capacidade de implantar e se tornar um player importante dentro desse negócio. Né? Porque isso não é fácil, envolve gente, envolve tecnologia, envolve equipamento. E como é que a gente consegue fazer isso sem se perder? Exatamente pela forma de gerir os negócios. Essa forma de gerir contrato a contrato, empresas independentes, diretorias independentes, faz com que a gente não se perca. Né? Lembrando que a gente saiu de uma receita de 3 bilhões lá no IPO, hoje temos uma receita aí próxima de 12 bilhões, saímos lá de 15 mil funcionários para 35 mil funcionários e continuamos uma empresa operando bem, uma empresa crescendo dentro dos próprios clientes com cross-selling, o que mostra a nossa capacidade de se manter prestando um bom serviço, que é esse o nosso core. Então, esses são os meus pontos, agradeço as perguntas de vocês e a atenção de vocês, e vamos aí que o segundo trimestre está andando. Muito obrigado, gente. A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.